Esse foi o Lollapalooza Brasil de 2024 para a Clave do Fá. Bom, prepare-se para um mini resumo dos 3 dias de evento, mas com relação à sexta-feira, eu cheguei o mais cedo que eu consegui, afinal, eu trabalho. E o dia não poderia ter começado da forma mais assustadora possível, pois o calor infernal que fazia em São Paulo durante a semana se esvaiu e foi mudada a temperatura para algo frio, e essas nuvens assim, zero convidativas para qualquer evento ao ar livre, era chuva na serra. A atmosfera tão triste que fez o normalmente bem esquecido, pelo menos por mim, palco eletrônico já chamar muita atenção com esse novo formato e esse brilho todo contrastando, né, com o clima ao seu redor. Mas o primeiro show que eu parei de fato para ver no meu 10º Lollapalooza foi o do pop meio alternativo da Fletcher. Bem gostosinho, que conversa demais com a comunidade LGBTQIAPN+, ela que estava lançando naquele mesmo dia seu novo álbum de estúdio In Search of the Antidote. Mas o primeiro que eu realmente estava querendo assistir era o do coletivo Neo Soul Indie alternativo eletrônico britânico Jungle, que eu já havia assistido 3 vezes, mas dessa vez eles estavam fazendo a tour do último álbum deles, Volcano. Tendo-lhes rendido o prêmio de melhor grupo do ano no Brit Awards, esse registro conta com o maior hit da carreira deles até hoje, que é Back on 74. Nesse momento, não só o frio como também a chuva começaram a apertar, o que fez o próximo show sofrer um pouquinho as consequências disso. Que foi a performance bem protocolar pop-punk muito boa do Offspring, com várias pedradas ao longo de sua carreira, sendo entregues para todos ali presentes, que enfrentavam, né, uma chuva caindo de lado, diretamente no olho, que atrapalhava muito. Talvez por isso eu não tenha visto muita, ou acho que nenhuma, roda de chute ao soco de onde eu estava, afinal, eu estava longe sim, porque eu precisava sair para o próximo show, mas foi uma performance bem legal, bem divertida, eu não tenho muito do que reclamar. Na sequência foi a vez de acompanhar uma das bandas mais importantes da minha vida, o Arcade Fire. Tô vendo eles pela 4ª vez aqui, dessa vez a primeira e espero que a última com um sentimento agridoce, afinal o frontman foi envolvido em algumas acusações de assédio que não deram muito em nada. E eu fiquei maluco, foi uma performance catártica e espetacular, como a gente pode esperar dessa discografia maravilhosa do indie rock alternativo que eles têm. E aqui com um adendo, infelizmente eles só tiveram 1h15. Alô, organização do Lollapalooza, teve artista com mais tempo que não merecia. Eles tiveram 1h15, pouco para a discografia deles, bastante reverenciada por grandes veículos que cobrem música, mas eles conseguiram ter um tempinho de meter um cover de Águas de Março, vejam só. Coube perfeitamente com as chuvas bizarras que a gente teve nesse final de semana. Para fechar, o grande headliner não só do dia, mas como do evento como um todo, afinal, uma banda que nunca pisou no Brasil com tamanho sucesso em mais de 30 anos de carreira é algo muito raro hoje em dia no show business, e foi justamente o caso do Mark, do Tom e do Travis, o Blink-182, vindo pela primeira vez no Brasil, eles que já haviam cancelado a performance no Lolla de 2023, criou mó comoção, 21 Pilots o substituiu, que já tinha vindo várias vezes, Duo, né, que tem muito menos tempo de carreira, enfim, os fãs ficaram bastante sentidos, mas agora eles, né, compensaram vindo e entregando um show que qualquer um que seja fã deles ao longo dessas 3 décadas poderia esperar, hits, as piadinhas sem muita graça envolvendo sexo entregues ao rodo, com aquela calhordagem característica de um tiozão do churrasco. Eu me diverti horrores, porque algumas piadas realmente são engraçadas, eles tocaram inúmeros hits e várias canções do álbum novo, One More Time. E eu entendo também alguns pensarem que, por exemplo, eles não mereceriam ter essa posição, uma vez que não é tão boa assim tecnicamente a performance, mas eles se consideram não tão ruins, eles mesmos se chamam de crappy pop punk, então não tem muito o que dizer, eles não se levam tão a sério e eles fazem sucesso, e é isso, fiquem com um pedacinho da performance. Com o final desse show, voltei pra casa, tomei banho, dormi, acordei e rumei de volta ao autódromo. O tempo não estava tão bom ainda não, tava chovendo não tão forte, mas constante, com uma temperatura mais baixa. Ah, e um detalhe interessante, saindo da minha casa ali na região central de São Paulo, indo até o autódromo de Interlagos e depois indo até o carro do meu amigo na volta e indo de volta pra casa, antes da meia-noite, tudo isso porque os shows acabaram 11 da noite, eu andei um total de 15,53 quilômetros, 15,5 km,
e 19.803 passos. Então quase completei 20 mil passos nesse primeiro dia de Lola BR. O primeiro show que eu peguei neste sábado foi do rapper BK. Eu não consegui ver tudo, foi só o finalzinho, mas foi bem legal ver um representante tão foda, tão pica da cena do rap nacional, tendo uma visibilidade dessa. Ele que é um nome que não é tão mainstream, mas entrega sempre qualidade atrás de qualidade em todas as suas rimas. Vai serrar naquele pique, certo, minha tropa? Depois tirei um tempo para almoçar, um belo choripan, e fui para o emo pop punk post-hardcore do Pierce the Veil, que não estava estreando no Brasil, mas sim num festival por aqueles que já haviam tocado no Fabric e mandaram muito bem, tocando cover de Radiohead, fazendo a galera lá no palco alternativo realmente fazer air guitar e tudo mais. Um show bem legal, bem interessante. Eles tocaram a minha favorita, Emergency Contact. Depois vi um dos shows que eu mais aguardava ansiosamente ao longo da minha vida, que sim, era a missa, o culto do Hozier, que jamais havia pisado no Brasil. Ele só vinha vindo dar um passeio no Rio de Janeiro, mas tocar que é bom, cantar com esse vozeirão folk dele, não havia vindo ainda, mas estreou no Lollapalooza e uau, que artista, que show, que visão, que incrível tudo. O Hozier é pra mim, assim, desde que eu vi pela primeira vez o seu hitaço absurdo Take Me to Church, eu já sabia que se tratava de um nome muito especial. Ele inclusive havia lançado um EP chamado Unheard no dia anterior à performance, que inclusive tá com uma música viralizando neste exato momento, chamada Too Sweet. Ele não tocou essa canção recém-lançada, mas performou todos os hits e faixas de seus últimos 3 álbuns de estúdio, culminando com o seu Breakthrough Moment, que é uma crítica à igreja. Depois fiz questão de ficar ali por perto. Tá certo que o autódromo já estava cheio de lama e não queria andar tanto, mas o fato era que no palco principal o Jared Leto ia performar com seu 30 Seconds to Mars e eu não estava afim de ir ver essa atração, portanto vi o funk do Kevin, o Chris, e olha, se ele mantiver a média de hits lançados, será um dos principais nomes a tocar em qualquer evento do Brasil, porque o homem é afiado em lançar hit atrás de hit. E ele ainda meteu uma sessão ali do show que era destinada a cantar os funks clássicos. O show em si não foi todo aquele pancadão que a gente pode esperar dele, tinha instrumentos, tava uma vibe mais assim, love songs, R&B, com aquela guitarrona que às vezes fazia uns riffs de rock. Então, Kevin e o Chris não foi o que eu esperava, mas com certeza foi melhor do que o 30 Seconds to Mars pôde entregar. Depois foi a vez de Fred Durst e companhia limitada subirem no outro palco, o Galaxy, e entregarem uma das performances mais divertidas de todo o festival. O Limp Bizkit veio com muita vontade e empolgou muita gente que foi basicamente só para vê-los. Eu não achava que eles fossem estar tão à vontade assim, mas eles estavam e muito. Eu não curto muito a ideia da banda, de todo o significado por trás, né? Vocês podem pegar o significado do nome em si, ver os acontecimentos de Woodstock 99 para vocês entenderem o que eu tô dizendo, mas a verdade é que eles têm muitos hits, muitos álbuns que venderam demais, então muita gente conhece muitas canções deles. E é muito divertido ouvir essa mistura entre nu metal com old school hip hop ao vivo, entregam uma performance bem legal que quem não saiu do chão é maluco, com vários covers, várias faixas de outros artistas sendo tocadas ou metidas no mix entre um acorde e outro, e assim, foi bem legal. Depois acompanhei os meus amigos para o show do Kings of Leon e fiquei por lá por apenas 6 músicas, pois já os vi 2 vezes antes por completo, uma bem pertinho na Croácia, e assim, se você não tá muito perto deles, você sente muito forte a apatia, a falta de contato, porque as canções, beleza, são otimamente tocadas como se estivesse no estúdio, e para aí, vindo de um show do Limp Bizkit, o choque, né, é surreal, fica algo muito complicado de curtir, e eu fui para algo que eu estava mais empolgado para reassistir.
que era o King Gizzard and the Lizard Wizard, banda que eu já havia visto sim no Primavera Sound de Barcelona em 2017, o mesmo ano que eu vi pela última vez o Kings of Leon por completo, mas esse show, tal qual aquele que eu havia visto alguns anos atrás, foi simplesmente chutador de bundas, insano, coisa de maluco, coisa de que assim, quem viveu sabe, é algo que assim, se eles botaram pra quebrar e não viram ninguém passar assim na frente. Os caras não tiveram medo de ninguém. Eles que têm uma discografia de 25 álbuns em 12 anos de carreira, se não me engano. 0 hits, nenhum hit pra conta. Apenas o amor dos fãs e um sonho, o de ser o melhor show de qualquer festival. Pra minha humilde opinião, eles podiam ter tocado nos 3 dias. Eles têm repertório pra meter umas 10 apresentações seguidas sem repetir uma única música sequer. E foi um showzão, foi espetacular, foi coisa de quem, assim, teve a oportunidade, o privilégio de ver, não vai esquecer tão cedo. E para fechar o sábado tivemos o headliner moral da noite, que é o turnê de encontro dos Titãs, o último show delas, eles que foram headliners de tudo que era festival no final dos anos 80, começo dos anos 90, quando eles viveram o ápice, e como essa turnê é o encontro de todos os integrantes ainda vivos que faziam sucesso naquela época, nada mais justo do que reviver essa ponto, né, importante do rock brasileiro, da cena musical roqueira do nosso país, com uma performance catártica, exuberante, excepcional, que eu já havia acompanhado no Allianz Parque no final do ano passado, tinha eleito ela o melhor show de 2023 para mim. Aqui, sem o público que é considerado deles de fato, mais geral, mais abrangente, eu não achei tão incrível quanto naquela performance, porém foi hit atrás de hit atrás de hit, só pedrada, só pedrada, só pedrada, numa performance exuberante que finalizou com o seu maior sucesso. Nesse sábado, os shows, né? O show do Titãs acabou pós meia-noite, então a volta para casa não está sendo considerada aí. Porém, a ida a Interlagos e todo o dia ficando lá, contabilizaram 11,5 km, um pouquinho mais, 11,52, num total de 15.481 passos nesse sábado do Lola BR. Depois de voltar para casa, dormir e acordar, cá estamos novamente para mais um dia, o último derradeiro, o domingo do Lollapalooza Brasil de 2024. Dia que basicamente não teve chuva, mas o autódromo tava um caco, principalmente, né, no quesito lamas, todo mundo já sabe, no fim do vídeo eu comento sobre isso. Cheguei, tava rolando a performance do rapper de Brasília, Hungria, trouxe uns crias dele aí para performar junto com ele. Eu achei uma vibe interessante, mas nada que pegou muito a minha atenção, não. O primeiro show que eu realmente estava empolgado do domingo era de Sloan Strobon com seu Day Glow, indie pop com elementos roqueiros e principalmente psicodélicos, que eu gosto desde a pandemia, quando o Can I Call You Tonight viralizou no TikTok, acompanhei o lançamento do álbum seguinte, que tem review aqui na Clave do Fá. Close to You permaneceu no meu radar pelo ano inteiro de 2021, ouvi sem parar mesmo, é uma música incrível. O show, então, portanto, com esse cara super good vibes, foi uma porradaria de bons momentos, dançantes, coisa boa, fã da Clave do Fá, um Claver veio tirar foto comigo, eu apareci no telão, ou seja, tudo de bom. O Day Glow foi aquele show perfeito para meio da tarde de Lollapalooza, no palco dos Morrinhos, não teve um defeito sequer a ter sido colocado nessa performance. Depois foi a vez da banda britânica Nothing But Thieves, com o frontman baixinho lá Bruno Mars. Eu já havia os visto no Fabric em 2018, 2019, em outro contexto, quando só tinham 2 registros lançados. Hoje já passou bastante tempo disso aí, eles já evoluíram bastante a sonoridade, adicionando elementos eletrônicos para o seu rock, funkeados, chegando até mesmo a lembrar algo que o The Weeknd faria inspirado no Michael Jackson. E foi visceral na medida certa para um fim da tarde, a fim de agradar e agregar diferentes tipos de público. Depois eu fui comer um belíssimo sanduíche de pernil. Eu perdi então o Gilberto Gil, mas tudo bem, eu já ouvi o visto umas 2 vezes, a fim de ver agora num lugar bom também. Eu peguei um lugar bem considerável e simpático no show da banda francesa de Versalhes, Phoenix. Essa era a segunda vez que eu tava vendo
Os rapazes que surgiram na cena do French Touch no final dos anos 1990, começo dos anos 2000, e esse show foi espetáculo, espetáculo, espetáculo. Os caras sabem entregar um show muito bom, muito visceral e muito catártico, como poucos na cena do indie. É nível Arcade Fire, é nível King Gizzard and the Lizard Wizard, melhor de cada um dos 3 dias. O público da CISA meio que tava lá presente, mas também tinha muita gente que foi só pra vê-los. Eu acho que todo mundo curtiu a vibe que eles estão trazendo nessa turnê do último registro que tem review aqui na Clave do Fá. Alfa Zulu, Thomas Mars é um frontman absurdo, carrega como ninguém várias plateias do mundo. Eu não apareci no telão, mas apareci na transmissão do Globoplay Multishow, como vocês podem ver aí, dada a minha proximidade do palco, que muito me deixa contente. É a cara do Lollapalooza, indie raizão lá representando. Eu gostei demais, não tem muito o que dizer a respeito, a não ser curtam 1901. Depois eu dei uma descansada, fui entrevistar uma galera, fazendo uns conteúdos bacanas pro TikTok, Reels, enfim. Aí parei para dar uma olhada no DJ californiano com ascendência chinesa, Zu. Tava esperando, né, empolgado para ouvir a faixa My Life que ele tem com Kevin Parker, Tame Impala. Não foi performada, mas pelo menos ele tocou aquele hitaço chamado Faded. Gostei bastante, vibes muito boas. Depois de volta ao palco principal, tivemos o show da Solana CISA estreando no Brasil agora no Lollapalooza, um dos shows mais esperados por muita gente que comprou o ingresso. Muita gente gostaria de ter ido ver a estreia da musa do R&B atual, vencedora de inúmeros Grammys, e as vibes estavam realmente imaculadas. Que delícia de show, um dos melhores, me surpreendeu mesmo, porque as músicas que já são boas gravadas, algumas não tanto me chamam a atenção assim, elas crescem demais ao vivo. É uma vibe muito gostosa, um remeleixo muito delicioso, seja as canções do primeiro álbum dela, quanto do SOS, ótimos momentos, grandes tracks e Kill Bill, sem dúvida é um desses momentos marcantes. Finalizar o dia e o festival como um todo, veio o cover do LED, Greta Van Fleet, que cada vez mais, a cada novo registro que lança, tenta tirar esse fantasma, essa sombra da banda de Jimmy Page. Algumas pessoas detestam só a ideia desse agrupamento existir, mas algumas faixas eu juro que eu gosto, acho bem executadas, acho que trazem uma energia, um renascimento de algo que há muito ficou esquecido no mainstream, só para quem, né, é mais velho, que ainda curte. Eu acho que eles trazem uma energia às vezes muito boa, como por exemplo em Black Smoke Rising, do primeiro EP deles. Enfim, esse sou eu fazendo Walking Dead da volta, finaleira, acabou o Lollapalooza Brasil de 2024. Eu me diverti horrores, mesmo tendo uma chuva absurda, mesmo tendo um frio impactante nos 2 primeiros dias. Nesse último dia tava mais de boa, exceto pela lama. Mas assim, eu tive uma boa experiência, eu acho que eu tava com saudades do evento aqui no Brasil, porque eu não ia desde 2022. Ano passado, o meu 9º Lollapalooza foi no Chile, esse foi meu 10º, 9º no Brasil. E eu achei que, no geral, teve bons momentos, teve ótimos momentos, teve momentos meio black, normal de qualquer festival. Eu tive uma boa experiência, achei que o que foi negativo, com certeza, foi a lama. A lama, como vocês podem ver aí, estava insuportável. Eles só começaram a melhorar o tráfego nesses lugares que estava lotado de lama no final do 2º dia. Demoraram demais, esperaram baixar a chuva e todo mundo ia pisando em cima, podia escorregar, estava meio perigoso. Fora que na entrada, algo que eu não comentei antes no vídeo, a revista era basicamente inexistente, tá? Tanto que no show do Blink-182 teve gente entrando com aquele espécie de fogo de artifício que não explode, né? Fica fazendo brilho de torcida organizada de futebol, algo bem perigoso, algo que não é bem bacana. Se entrar em evento pode machucar muita gente se alguém que não tem muita experiência utilizá-lo. A revista então podia passar por, sei lá, podia passar estilete, podia passar tesoura, podia passar arma.
e isso estava um pouco fraca, meio frouxa. O pessoal que estava cuidando da revista, espero que receba uma puxão de orelha do pessoal da organização. Mas é isso, eu diria que o pior mesmo foi a lama, foi essa revista na entrada e o Jared Leto. De resto, considero o evento bem acima da média. Acho que a Rock World e a Live Nation fizeram uma muito boa primeira edição. Espero que em 2025 ele seja melhor ainda, tragam artistas mais interessantes, mais do mainstream, mas também que respeitem a música alternativa, underground, façam um mix geracional bem interessante. Que no fim quem ganha é a música, é a vibe. Eu no fim vi, se não me engano, 5 shows na sexta, 8 shows no sábado e 7 no domingo, que somando dão em torno de uns 20 shows. Eu paguei quase R$1.000 no primeiro lote, antes de saírem todos os nomes do line-up, o que dá uma média por show na casa ali do um pouquinho mais dos R$50, o que eu considero bastante justo, sim senhores. Principalmente da proximidade que eu vi quem eu mais queria ver, como King Gizzard, Arcade Fire, Phoenix, enfim, Nothing But Thieves. Até mesmo ver o Blink, mesmo de longe, por esse valor, eu acho extremamente salutar, não é mesmo? Limp Bizkit, enfim. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou aqui a Clave do Fá. Se você chegou até aqui, não esquece de encaminhar para seus amigos que também foram no Lollapalooza, os amigos que você gostaria que fossem no Lollapalooza. Enfim, é isso aí. Até o próximo evento, até o próximo festival. Não esqueçam de ver todos os conteúdos que a Clave do Fá fez sobre o Lola e fará num futuro próximo, beleza? Aí, para finalizar essa parte de curiosidades de andada, contabilizando a saída do show do Titãs até o carro do meu amigo, e depois a saída da minha casa no centro no domingo, começo da tarde, até o Autódromo de Interlagos, e toda a minha estadia lá no dia até mais ou menos o show da Greta Van Fleet, que acabou pós meia-noite, foram contabilizados 15,09 quilômetros, num total de 19.955 passos, novamente quase chegando à marca de 20.000 passos num dia de festival, no caso, o último do Lola BR24. E por hoje é só sobre o assunto, pessoal. Era tudo que queria falar de essencial. Comenta aqui o que você achou sobre isso. Qualquer contribuição por Pix seria um brilho. Muito obrigado por assistirem primeiramente a partida. Não se esqueçam da curtida. E não custa nada se inscreverem. O sino da lembrança se bate com pujança. Para mais vídeos como esse que vós vedes, @clave do Fá em todas as redes.